A caminhonete parou no meio do nada. Nenhuma casa à vista, apenas o verde denso da Mata Atlântica se estendendo por todos os lados. Dona Aparecida segurou a alça da porta com força, sentindo o coração acelerar enquanto o filho desligava o motor. Ele não olhou para ela, apenas disse que precisava verificar algo na estrada. Quando ela percebeu que ele voltava sem a mochila dela, sem suas coisas, sem nada, entendeu que aquele não era um passeio, era um abandono cruel e deliberado. O sol de março queimava forte sobre a rodovia que cortava o interior do Espírito Santo, iluminando a face de uma mulher de 73 anos, cujos cabelos brancos presos em um coque baixo e mãos marcadas por décadas de trabalho na roça contrastavam com a frieza do homem à sua frente. Seu filho mais velho, Carlos Eduardo, de 48 anos, mantinha um olhar duro que evitava o dela desde que saíram de Linhares, a cidade onde ela viveu toda a sua vida. Aparecida tentava encontrar uma explicação para aquela viagem repentina. Carlos havia chegado pela manhã prometendo resolver papéis de uma propriedade em Colatina, documentos deixados pelo falecido pai. A velha acreditou, pois ele era seu primogênito, o bebê que ela embalou no colo, ensinou a ler à luz de lampião e defendeu contra a rigidez do próprio pai para que pudesse estudar. Agora, enquanto a estrada asfaltada dava lugar a uma vicinal de terra batida, cheia de buracos e cercada por mata fechada, um aperto insuportável tomou conta de seu peito. Ao questionar o caminho, a voz de Aparecida tremia, mas Carlos apenas apertou o volante até que os nós de seus dedos ficassem brancos. O silêncio era interrompido apenas pela rispidez dele ao mandar que ela ficasse quieta. A caminhonete F4000 azul seguiu por mais 20 minutos até um trecho totalmente isolado, onde o motor foi finalmente desligado. Carlos se virou para ela com olhos vermelhos de raiva e ressentimento, uma fúria que ela nunca vira antes. Desce, ele ordenou secamente. Diante do choque da mãe, ele socou o painel do carro com uma força que ecoou como um tiro. Trêmula, a idosa desceu do veículo, sentindo as pernas falharem ao tocar o solo poeirento do interior capixaba. Carlos jogou a mochila azul de tecido aos pés dela, um gesto carregado de desprezo. Quando Aparecida implorou por uma explicação, a resposta veio como uma sucessão de facadas. Ele afirmou que não havia mais lugar para ela em casa, que ela havia se tornado velha, doente e inútil. Segundo ele, sua esposa Leandra e os filhos não a suportavam mais, chamando a própria mãe de peso morto. O filho alegou que ela apenas sugava seus recursos e tempo com reclamações de dor e pedidos de remédio. Mesmo diante do apelo desesperado de quem o criou com tanto sacrifício, ele deu as costas, entrou na caminhonete e ligou o motor, ignorando os gritos e as batidas desesperadas da mãe no vidro da janela. A poeira levantada pela caminhonete enquanto Carlos acelerava foi a última imagem que Aparecida teve de sua vida familiar. Ela gritou e implorou até que o som do motor sumisse completamente, deixando apenas o canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas. A idosa caiu de joelhos e chorou, mas logo se ergueu, pois a vida na roça a ensinara que o pranto não provê sustento. Ao abrir a mochila, encontrou o vazio de sua nova realidade, uma muda de roupa, uma blusa desbotada, um pente quebrado e seu rosário de madeira. Não havia água, comida ou dinheiro. Carlos havia planejado cada detalhe daquele descarte humano sob o sol escaldante do meio-dia. A sede começou a castigar e a boca secou rapidamente. Decidida a sobreviver, Aparecida colocou a mochila nas costas e começou a caminhar de volta pelo caminho de terra, esperando encontrar alguma alma caridosa. Seus chinelos velhos levantavam a poeira vermelha que logo cobriu seus pés cansados. O suor encharcava sua blusa floral enquanto ela avançava lentamente, sentindo a fragilidade de seus 73 anos pesar a cada passo. Após uma hora de exaustão, ela buscou refúgio sob a sombra de uma árvore, onde retirou o terço e buscou em suas preces a força necessária para não se entregar à morte solitária naquele corredor verde e hostil. A fé era o que a mantinha em pé, mas a realidade física era implacável. Ao retomar a caminhada, Aparecida chegou a uma bifurcação sem sinalização. O sol já começava a baixar no horizonte, transformando a claridade em sombras longas e inquietantes. Enquanto hesitava sobre qual direção seguir, um barulho na vegetação a assustou. O medo de animais selvagens ou de algo pior a paralisou por um instante. No entanto, o que emergiu do mato não foi uma ameaça, mas um cachorro vira-lata, magro e sujo,
de pelagem marrom e branca. O animal parou no meio da estrada e, em vez de rosnar, começou a abanar o rabo com uma doçura inesperada. O encontro com o animal trouxe o primeiro sorriso ao rosto de Aparecida naquele dia de horror. Ela percebeu que, assim como ela, aquele cão parecia ter sido deixado à própria sorte. Você também está perdido, não está? Ela murmurou enquanto acariciava o pelo áspero e cheio de carrapatos do bicho. O cachorro latiu baixo, estabelecendo uma conexão instantânea de solidariedade entre dois seres abandonados. Naquele momento, o isolamento da Mata Atlântica pareceu um pouco menos opressor. Ela não estava mais sozinha, tinha agora um guia e um companheiro para enfrentar a incerteza que a noite traria naquelas terras remotas do Espírito Santo. Com o cão à frente, como se conhecesse os segredos daquela mata, Aparecida sentiu um novo fôlego. Ela sabia que a traição de Carlos Eduardo não seria o fim de sua história, mas o início de um capítulo doloroso de superação. A crueldade do filho, que a viu como um fardo, contrastava com a pureza do animal que a acolhia. Ela olhou para o rosário em sua mão e para o horizonte, onde o céu ganhava tons de laranja e roxo. A jornada seria longa e as chances contra ela eram muitas, mas o espírito de quem sobreviveu a uma vida inteira de trabalho braçal não se quebraria tão facilmente sob o peso da ingratidão. A Aparecida seguiu o passo do cachorro, entrando pela estrada que se aprofundava na vegetação. Ela não sabia onde aquela trilha a levaria, mas carregava consigo a dignidade que o filho perderá ao abandoná-la. A história dessa mulher, deixada para morrer no verde denso, é um lembrete sombrio sobre a fragilidade dos laços familiares e a força indomável da vida. Se este relato tocou você, não esqueça de se inscrever e deixar seu apoio, compartilhando de qual cidade você testemunha essa trajetória de dor e esperança. A noite estava chegando, mas Dona Aparecida, com sua mochila azul e seu novo amigo leal, continuava a caminhar, passo a passo, em busca de sua própria redenção. Talvez não estivesse tão sozinha assim. Então vem comigo. A gente se vira junto, murmurou Aparecida para o cão que agora era sua única companhia. Ela retomou a caminhada cansativa sob o céu que mudava rapidamente de azul para laranja, depois roxo, até ser dominado por um negro profundo salpicado de estrelas. Sem sinal de civilização ou casas, a estrada serpenteava infinitamente pela mata escura do interior capixaba. O frio da noite chegou sem aviso, obrigando-a a vestir sua blusa velha e desbotada. Ao seu lado, o cachorro que ela batizou de Trovão, devido ao latido grave que ecoava pela mata, caminhava atento, agindo como seu protetor silencioso contra os perigos ocultos na vegetação. O cansaço físico tornou-se insuportável e Aparecida entendeu que precisava descansar, mas o meio da estrada era um convite ao perigo. Decidiu se embrenhar na mata, buscando um abrigo natural sob uma árvore caída cujos galhos formavam uma espécie de cabana improvisada. Usando sua mochila como travesseiro e sentindo o calor do corpo magro de Trovão ao seu lado, ela olhou para as estrelas, tão mais brilhantes do que as luzes de Linhares. Seus pensamentos voltaram-se inevitavelmente para o filho, Carlos Eduardo, e para as escolhas que a levaram até aquele abandono. O sono veio pesado e inquieto, povoado por visões de seu falecido marido e de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. A madrugada foi interrompida pelo rosnado baixo de Trovão. Aparecida despertou em alerta, sentindo o cheiro de fumaça pairando no ar úmido. Entre as árvores, um brilho trêmulo revelava a presença de fogo. Movida por um misto de esperança e medo, ela seguiu o cão até uma clareira onde 3 homens jovens, de roupas sujas e rasgadas, cercavam uma fogueira. Havia sacos de estopa ao redor e um deles portava uma espingarda, sinalizando que poderiam ser caçadores ou palmiteiros ilegais. Ao tentar recuar, o latido de Trovão denunciou sua presença, fazendo com que o homem armado apontasse a espingarda em sua direção, exigindo que quem estivesse escondido aparecesse imediatamente. Sem escolha, a idosa saiu das sombras com as mãos levantadas. Eu me perdi. Estou procurando ajuda, explicou ela com a voz trêmula, mas tentando manter a dignidade. Os homens, surpresos ao verem uma senhora naquela situação, trocaram olhares desconfiados. O líder, um homem chamado Zé que ostentava uma cicatriz profunda no rosto, questionou o que uma velha fazia ali. Quando Aparecida confessou que fora abandonada pelo próprio filho, o silêncio caiu sobre a clareira, quebrado apenas pelo riso cruel de um deles.
Ela estava agora à mercê de desconhecidos que operavam fora da lei, em uma situação de vulnerabilidade extrema onde qualquer gesto poderia ser fatal. Zé, o homem da espingarda, olhou-a com frieza, deixando claro que a presença dela era um problema para as atividades deles. No entanto, o homem mais baixo, chamado Neco, interveio com uma pitada de compaixão, tentando acalmar os ânimos. Ele ofereceu a Aparecida uma garrafa de água morna com gosto de plástico, que para ela pareceu o néctar mais precioso do mundo. Enquanto bebia, ela observava os sacos de estopa e o comportamento furtivo do grupo, ciente de que estava em um acampamento de criminosos, mas sentindo, paradoxalmente, que eles eram menos perigosos naquele momento do que o sangue do seu próprio sangue que a jogará na estrada. A fome de Aparecida não passou despercebida e Neco jogou-lhe um pedaço de pão duro e carne seca, que ela compartilhou com Trovão. Enquanto comiam, Zé revelou a dura realidade. Ela estava a cerca de 40 quilômetros de Colatina, em um trecho de mata fechada impossível de atravessar sozinha naquela idade. Então eu vou morrer aqui, concluiu ela com uma resignação que pareceu tocar até o coração endurecido daqueles homens. O silêncio que se seguiu foi denso, preenchido apenas pelo estalar da lenha no fogo. Aqueles marginais, que a sociedade rotulava como monstros, tornaram-se as únicas testemunhas do desamparo de uma mãe traída. Neco finalmente propôs um plano. Eles não poderiam levá-la à cidade devido aos riscos de serem pegos, mas na manhã seguinte a guiariam até uma estrada maior onde o movimento de veículos era constante. A proposta era um fio de esperança em meio ao caos. Aparecida foi autorizada a dormir perto do fogo, sentindo um calor humano que lhe fora negado em sua própria casa. Antes de fechar os olhos, ela refletiu sobre a ironia de sua situação. Aqueles homens, que viviam de atos ilícitos e fugiam da polícia, estavam agindo com mais decência e caridade do que o filho que ela criará com tanto amor e sacrifício nas noites de Lampião. O sol nasceu entre as copas das árvores, trazendo consigo as dores de uma noite dormida no chão duro. Cada músculo de Aparecida protestava enquanto ela se sentava para observar o desmonte do acampamento. Zé falava baixo ao celular, sinalizando que havia comunicação com o mundo exterior, mas Aparecida sabia que não tinha a quem recorrer, seus outros filhos eram distantes e suas amigas da igreja não teriam meios de resgatá-la naquele isolamento. Neco aproximou-se com um bom dia seco, porém funcional, reforçando que eles precisavam partir logo e que ela deveria ser rápida para não comprometer a segurança do grupo. Enquanto se preparavam, Aparecida guardou seu terço e suas poucas roupas na mochila azul, preparando-se para o último esforço de sua jornada. Trovão permanecia ao seu lado, agora um membro oficial de sua pequena unidade de sobrevivência. Ela agradeceu a Neco pela hospitalidade mínima, recebendo em troca um aceno de mão que minimizava o ato. A idosa percebeu que a moralidade é complexa e que, às vezes, a salvação vem de onde menos se espera. Ela estava pronta para caminhar em direção à estrada principal, carregando o peso de sua história, mas também a força de quem se recusa a ser apenas uma vítima das circunstâncias. A caminhada sob a orientação dos homens começou silenciosa. Aparecida sabia que aquele era um momento crucial. Se chegasse à estrada maior, teria uma chance de contar sua história e, quem sabe, encontrar justiça. O filho Carlos Eduardo achará que a havia apagado do mapa, mas não contava com a resistência de uma mulher moldada pela lida bruta da roça e pela fidelidade de um cão de rua. A jornada de Dona Aparecida, do abandono na Mata Atlântica à improvável ajuda de desconhecidos, estava longe de terminar. Ela seguia os passos de Neco, determinada a transformar seu descarte em um renascimento, enquanto o sol subia alto sobre o interior do Espírito Santo. Zé guardou o celular e veio na direção deles, olhando para Aparecida e depois para Neco com impaciência. Vamos logo. Eu quero sair daqui antes das 6, ordenou ele. Os três homens começaram a andar na direção oposta de onde a idosa viera, e ela os seguiu com Trovão ao seu lado. Caminharam por cerca de 15 minutos por uma trilha estreita que cortava a mata fechada, um terreno difícil, repleto de raízes, pedras e buracos. Aparecida tropeçou várias vezes, sentindo o corpo reclamar, mas sempre se levantava e continuava, movida por uma vontade de viver que nem ela sabia que ainda possuía. Finalmente chegaram a uma estrada de terra maior, com marcas recentes de pneus que indicavam algum fluxo. Neco parou e apontou para a direita, aqui.
Se você seguir por essa estrada, em 5 quilômetros você chega numa rodovia estadual, lá passa carro direto. Alguém vai te dar carona. Aparecida olhou para a extensão de terra, calculando suas forças. Muito obrigada. De verdade, vocês me salvaram, disse ela com sinceridade. Neco deu um sorriso torto, respondendo que apenas não a mataram, o que não era exatamente salvar, mas a idosa insistiu na gratidão antes de vê-los desaparecerem novamente na densidão do verde. Sozinha novamente, mas agora com uma direção e um sopro de esperança, ela começou a caminhar. Contudo, os 5 quilômetros pareceram 50. Cada passo era uma batalha contra a dor que subia pelas pernas e se instalava nas costas, sob um sol impiedoso que castigava sem trégua. Aparecida arrastava os pés na terra vermelha, sentindo o suor encharcar sua blusa floral já suja e rasgada. Trovão ia à frente, parando de vez em quando para esperá-la com a língua de fora, demonstrando que aquele não era um passeio, mas uma fuga desesperada da morte em meio ao calor sufocante do interior. A sede tornou-se uma tortura, a água que Neco lhe dera acabará há muito tempo, e a garganta arranhava a cada respiração. Ela buscava por riachos ou nascentes, mas encontrava apenas mata seca. Foi quando o sol estava pino que ela viu uma faixa escura cortando a paisagem ao longe, o asfalto. O alívio foi tão forte que suas pernas quase cederam, mas ela focou naquela linha preta que representava sua salvação. Após mais 10 minutos de sofrimento puro, ela alcançou a rodovia estadual. Uma placa indicava, Colatina 28 km, Linhares 52 km. Sentou-se em uma pedra, exausta, observando seus pés inchados e cobertos de bolhas. Aparecida abriu sua mochila e olhou para o terço e o pente quebrado, percebendo que nada ali poderia mudar sua situação física, apenas sua fé. Ela começou a rezar com fervor, implorando que Deus enviasse alguém piedoso. O primeiro carro, um sedã prata, passou como um vulto, o segundo, uma moto, nem sequer reduziu. Ela acenava freneticamente, levantando os braços e fazendo gestos desesperados, mas os motoristas passavam reto, alguns até acelerando ao verem uma velha suja com um vira-lata na beira da estrada. O desânimo começou a pesar, e o medo de morrer de desidratação ali mesmo, tão perto da ajuda, tornou-se real após 40 minutos de agonia. O som de um motor diesel pesado surgiu no horizonte. Era um veículo de carga buzinando para os carros à frente. Aparecida levantou-se rápido demais, sentiu uma tontura, mas continuou pulando e gritando. O caminhão passou reto inicialmente, e as lágrimas de frustração brotaram em seus olhos. No entanto, as luzes de freio acenderam e o veículo parou metros à frente. Ignorando a dor lancinante nos pés, ela correu com trovão em direção à caminhonete branca velha, com propaganda desbotada de uma loja de materiais de construção, que para ela era o transporte mais belo do mundo. Um homem de meia idade, com uma camisa xadrez esticada pela barriga e um boné vermelho, desceu do veículo com expressão de surpresa. A senhora está bem. O que aconteceu? Perguntou ele com uma voz grossa, porém gentil. Aparecida, emocionada, mal conseguia formular as frases. Eu preciso de ajuda. O homem olhou para o estado deplorável da idosa e para o cachorro protetor ao seu lado, perguntando se for um assalto. Não, me abandonaram, respondeu ela. Ao ouvir o relato sobre o filho e a mata, o rosto do motorista escureceu de indignação. Que filho desgraçado! Que filho da mãe! O homem, que se apresentou como Reinaldo, explicou que estava indo para a Colatina descarregar materiais e ofereceu carona prontamente. Não vou deixar uma senhora na estrada, mas o cachorro vai ter que ir na caçamba, explicou. Aparecida aceitou sem hesitar, ajudando o trovão a subir antes de ser auxiliada pelo próprio Reinaldo a entrar na cabine. O interior do veículo cheirava a diesel, cigarro e suor, mas para a idosa, aquele era o cheiro do paraíso e da segurança. Ao fechar a porta e sentir o motor roncar, ela soube que o inferno da mata finalmente ficará para trás. Durante o trajeto, Aparecida compartilhou sua dor, contando que Carlos, o primogênito, sempre fora o mais duro dos filhos, mas que jamais imaginara tamanha crueldade. Reinaldo balançava a cabeça, lamentando a existência de filhos que esquecem os sacrifícios dos pais. Minha mãe já morreu, mas eu fazia questão de cuidar dela. É obrigação de filho, afirmou ele.
Aquelas palavras ecoaram no peito de Aparecida. Ela não queria luxo, apenas a dignidade e o respeito que lhe foram roubados. A conversa trouxe à tona a realidade legal da situação. O que Carlos fizera era um crime sério. A senhora devia denunciar, ir na polícia. Isso é abandono de incapaz, sugeriu Reinaldo com convicção. A ideia de ver o próprio filho preso trazia uma mistura de tristeza e uma raiva profunda e justa. Aparecida olhou pela janela, vendo a estrada passar, sentindo que precisava primeiro se reencontrar antes de decidir o destino de Carlos Eduardo. Reinaldo continuou dirigindo em um silêncio respeitoso, quebrando-o apenas para oferecer água ou perguntar se ela estava confortável. Naquele momento, sentada em um banco rasgado de uma caminhonete velha, Dona Aparecida começou a planejar não apenas seu retorno, mas sua justiça. Reinaldo parou em um posto de gasolina e comprou uma garrafa de água gelada para Dona Aparecida. Ela bebeu metade de uma vez, sentindo o líquido revigorar cada célula de seu corpo exausto. Ao retomarem a estrada, as placas indicavam que Colatina estava a apenas 5 quilômetros. A paisagem de mata densa deu lugar a pastos, casas e, finalmente, ao burburinho urbano. Para o mundo, era um dia comum, com semáforos e pessoas apressadas, mas para Aparecida, nada mais seria normal. Sua vida fora destruída e ela precisava reconstruí-la do zero, sem dinheiro, sem teto e carregando uma dor que mal cabia em seu peito. Ao chegarem ao centro, Reinaldo a deixou na Praça da Matriz, um local arborizado com um orelhão funcionando. Antes de partir, o motorista estendeu uma nota de R$ 20. Diante da hesitação da idosa, ele insistiu, afirmando que aquele valor não lhe faria falta, mas poderia salvar o dia dela. Que Deus te abençoe, Reinaldo, agradeceu Aparecida com os olhos marejados. O homem partiu com um último conselho: cuida de você e procura a polícia. Faz o certo. Sozinha na calçada com trovão, ela sentiu o peso da realidade enquanto observava a vida comum seguir ao seu redor. Aparecida caminhou até uma padaria e comprou pão, queijo e água, gastando parte do pouco que tinha. Sentada em um banco afastado, dividiu o alimento com o cachorro faminto, mastigando devagar enquanto processava seu próximo passo. Ela precisava ligar para Valdirene, sua filha. Precisava contar a verdade e encontrar alguém na família que ainda acreditasse nela. Com as moedas do troco, caminhou até o telefone público, discando o número com dedos trêmulos e o coração batendo descompassado, implorando em silêncio para que a filha a atendesse. Na quarta tentativa, Valdirene atendeu com uma voz carregada de impaciência: Mãe, que foi agora? Estou no trabalho. Desesperada, Aparecida tentou explicar o horror que viverá, relatando como Carlos a enganara com a promessa de papéis em Colatina para abandoná-la em uma estrada deserta. Ele me jogou fora como se eu fosse lixo, filha, desabafou a idosa, esperando conforto ou indignação. No entanto, o silêncio do outro lado da linha foi preenchido apenas pelo burburinho de escritório, pressagiando uma reação que Aparecida não estava preparada para enfrentar. A resposta de Valdirene veio carregada de irritação e ceticismo. Ela afirmou que Carlos havia ligado na noite anterior dizendo que a mãe fugira de casa e que ele passará o dia desesperado à sua procura. Mãe, isso não faz o menor sentido, disse a filha, cortando as explicações da idosa. Aparecida sentiu o sangue gelar ao perceber que o filho preparara uma narrativa perfeita para encobrir o crime. A verdade estava sendo sufocada por uma mentira arquitetada para fazê-la parecer confusa e ingrata aos olhos dos outros familiares. A discussão escalou quando Valdirene mencionou que Carlos já vinha comentando sobre a suposta perda de memória da mãe. A senhora está ficando esquecida, confunde as coisas, acusou a filha. Aparecida gritou que não estava confusa, que ouvirá o filho chamá-la de peso morto, mas Valdirene insistiu que aquilo era paranoia de idoso. A própria filha estava justificando o comportamento do agressor, sugerindo que a mãe precisava de tratamento psicológico em vez de socorro. As lágrimas de Aparecida eram agora amargas, fruto da percepção de que sua palavra não valia nada contra a de seu primogênito. Valdirene, eu sou sua mãe. Por que eu ia inventar uma coisa dessas? Suplicou a idosa. A filha comparou a situação ao caso de uma colega cuja mãe também acusava a família de coisas inexistentes, sugerindo que a internação seria o próximo passo. A sentença de Valdirene foi cruel, mandou a mãe parar com a birra e voltar para a casa de Carlos.
Antes que Aparecida pudesse dizer que temia por sua vida, a linha ficou muda. O sinal de descagem contínuo ecoou como uma sentença de morte, deixando-a estática, segurando o fone enquanto estranhos passavam por ela sem notar sua tragédia. A traição de Carlos era completa. Ele não apenas a abandonara fisicamente na mata, mas destruíra sua credibilidade e sua sanidade perante os outros filhos. Ele plantara a semente da demência senil para agir com impunidade. Aparecida voltou para o banco da praça, sentindo-se uma velha louca aos olhos do mundo. Trovão, sentindo a agonia de sua dona, repousou a cabeça em seu colo. Deus, o que eu faço agora? Me mostra o caminho, implorou ela, mas o único som que recebia de volta era o barulho indiferente do trânsito e das conversas alheias na praça. Enquanto estava mergulhada em pensamentos sombrios, uma voz feminina a despertou. A senhora está bem. Era uma jovem enfermeira de uniforme azul, com olhos gentis e preocupados. Aparecida tentou disfarçar, mas seu estado deplorável, roupas sujas, pés feridos e o semblante devastado, não deixava dúvidas de que algo terrível ocorrerá. A enfermeira não se deixou enganar pela resposta curta e insistiu na ajuda. Havia na estranha uma bondade genuína que Aparecida não encontrara na própria filha minutos antes, o que a fez baixar a guarda por um instante. Diante do olhar acolhedor da jovem, Aparecida decidiu falar a verdade mais uma vez, apesar do medo de ser desacreditada. Me abandonaram. Meu filho mais velho me trouxe até o meio do mato e me largou lá, confessou, relatando a noite de horror na Mata Atlântica. Naquele momento, no coração de Colatina, a idosa percebeu que sua sobrevivência agora dependia da caridade de desconhecidos, já que seu próprio sangue a havia descartado e silenciado. A história de Dona Aparecida tomava um novo rumo, onde a justiça humana e o cuidado de estranhos seriam suas únicas armas contra a crueldade familiar. Ao ouvir o relato de Dona Aparecida, a enfermeira regalou os olhos, em um misto de choque e indignação. Meu Deus, que horror! E a polícia? A senhora já foi na polícia, questionou prontamente. A idosa, com a voz embargada, confessou que sua primeira tentativa foi buscar apoio na filha, Valdirene, mas fora recebida com descrédito e acusada de estar confusa. Diante do desamparo absoluto daquela mulher que não conhecia ninguém na cidade, a enfermeira Jéssica não hesitou. Com um brilho de decisão no olhar, ela se apresentou e ofereceu levá-la ao posto de saúde onde trabalhava, garantindo que a assistente social local saberia como buscar abrigo e acionar o Ministério Público. Jéssica ajudou Aparecida a se levantar e, juntas, caminharam pelas ruas movimentadas de Colatina até o prédio simples do posto de saúde. Trovão, o fiel companheiro de quatro patas, seguia cada passo com atenção redobrada. Ao chegarem, a enfermeira contornou as filas e levou a idosa diretamente à sala de Célia, a assistente social. O ambiente era pequeno, mas acolhedor, e logo se tornou o palco da terceira narrativa do dia. Aparecida relatou, com detalhes que ainda faziam seu coração doer, a traição de Carlos, o abandono na mata, o encontro com os palmiteiros e o desprezo de sua própria filha ao telefone. Célia ouviu tudo com uma seriedade profunda, anotando cada ponto em seu caderno de registros. Com franqueza, explicou que casos de abandono de idosos eram dolorosamente comuns, mas extremamente difíceis de provar sem testemunhas oculares. Ela enfatizou a necessidade imediata de um boletim de ocorrência e de um encaminhamento para a Defensoria Pública. Contudo, ao mencionar que as vagas em abrigos temporários eram escassas e poderiam demorar semanas, o pânico voltou a tomar conta de Aparecida, que se viu prestes a ser lançada à sorte das ruas de uma cidade desconhecida. Foi nesse momento de desespero que Jéssica, encostada na parede da sala, tomou a palavra com uma generosidade rara. Não, ela pode ficar na minha casa. O silêncio que se seguiu foi de pura surpresa. Célia, preocupada com a logística, questionou a colega, que reafirmou sua decisão, mencionando que seu pequeno quarto alugado tinha um sofá disponível. Jéssica revelou que sua motivação vinha de uma ferida pessoal, sua avó sofrerá um descarte semelhante por parte de um tio, e ela jurara que não permitiria que outra pessoa passasse por aquilo se estivesse ao seu alcance evitar. O abraço entre Aparecida e Jéssica selou um pacto de solidariedade que transcendia os laços de sangue. Célia, com os olhos marejados,
preencheu os documentos necessários e entregou o encaminhamento para a delegacia, que ficava a apenas um quarteirão de distância. Orientada pelas novas aliadas, a idosa partiu em busca de justiça oficial. Ao entrar no prédio antigo da delegacia, o cheiro de mofo e café velho parecia prever a burocracia lenta que a aguardava. Um policial jovem atendeu com visível preguiça, indicando um banco de espera onde os minutos se transformaram em uma hora de angústia silenciosa. Finalmente, um policial veterano chamou Aparecida para uma salinha nos fundos. Pela quarta vez naquele dia, ela reviveu o trauma para que o agente pudesse digitar os dados em um computador obsoleto. Ao terminar, a realidade jurídica se mostrou implacável, sem evidências físicas ou testemunhas, já que os palmiteiros dificilmente apareceriam para depor, o caso se reduziria à palavra dela contra a do filho. O policial admitiu que a narrativa de Carlos, que alegava a senilidade da mãe, complicava seriamente as investigações, deixando no ar uma incômoda sensação de impunidade iminente. Eu não estou confusa. Eu sei muito bem o que aconteceu, afirmou Aparecida, sentindo a frustração subir pela garganta. O policial entregou a cópia do boletim de ocorrência com um suspiro cansado, prometendo apenas investigar vizinhos e familiares, sem garantias de sucesso. Do lado de fora, Jéssica esperava e, ao notar o desânimo da idosa, apertou seu braço em sinal de apoio. Decidiram que a defensoria seria o próximo passo, mas que, por ora, o foco seria o descanso. Jéssica guiou Aparecida até seu bairro, um setor operário de ruas estreitas e casas geminadas com varais coloridos nas janelas. A casa de Jéssica era um refúgio de humildade e limpeza. Consistia em um único cômodo que servia de sala e quarto, além de uma pequena cozinha americana. Para Aparecida, aquele espaço apertado era mais digno do que a casa de onde fora expulsa. Fica à vontade. Não é muito, mas é limpo, disse a enfermeira. A idosa mal conseguia expressar sua gratidão, sendo interrompida pelos sorrisos da jovem que insistia para que ela parasse de agradecer. Jéssica entregou-lhe uma toalha desbotada e uma muda de roupa emprestada, apontando para o banheiro minúsculo nos fundos. O banho foi um ritual de purificação. A água, que demorou a esquentar no chuveiro elétrico barulhento, lavou a sujeira da estrada e o suor da angústia acumulada em 2 dias de abandono. Usando o shampoo barato que encontrou no box, Aparecida limpou os cabelos e observou a água escura descer pelo ralo, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, um pouco mais humana. Ao sair do banheiro, o aroma de alho e cebola refogados tomava conta do ambiente, despertando um apetite voraz que ela tentará ignorar durante toda a caminhada. Jéssica preparara uma refeição simples, arroz, feijão e ovos fritos. Sentadas à mesa de plástico, as duas comeram em um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo som dos talheres. Naquela noite, em um bairro operário de Colatina, Dona Aparecida encontrou que sua própria família lhe negara acolhimento e verdade. Enquanto dividia comida, ela olhava para a jovem enfermeira e percebia que a justiça de Deus muitas vezes não vem por meio de juízes ou policiais, mas pelas mãos de estranhos que decidem, simplesmente, não olhar para o outro lado. Aparecida devorou a comida, sentindo cada grão de arroz e cada garfada de feijão como se fosse a melhor refeição de sua vida. Jéssica observava com um sorriso triste, questionando quando fora a última vez que ela se alimentara adequadamente. Antes de ontem, no café da manhã, antes do Carlos aparecer, respondeu a idosa. Jéssica balançou a cabeça, indignada por um filho ser capaz de tamanha crueldade. Eu criei aquele menino, dei tudo o que eu tinha, passei fome para ele comer, e ele me jogou fora como se eu fosse nada, desabafou Aparecida, sentindo a mão da enfermeira sobre a sua em um gesto de respeito e promessa de justiça. Após o jantar, Jéssica improvisou um leito no sofá com um lençol e um travesseiro fino. Embora duro e curto para suas pernas, para Aparecida aquele sofá representava calor e segurança após o relento da mata. Trovão deitou-se ao lado, vigiando o sono da dona. Enquanto a cidade de Colatina seguia seu curso normal lá fora, a idosa de 73 anos refletia sobre a perda de sua identidade e casa, mas agarrava-se à pequena chama de esperança que ainda restava. No dia seguinte, Jéssica partiu para o trabalho, deixando comida e orientações, enquanto Aparecida cuidava da pequena casa, mergulhada em pensamentos sobre o amor não retribuído aos filhos.
A rotina na casa de Jéssica era marcada pela gratidão, mas o verdadeiro progresso veio quando a enfermeira conseguiu um horário na defensoria pública. 2 horas de espera no prédio antigo do centro culminaram no atendimento com a doutora Patrícia, uma advogada jovem e decidida. Pela quinta vez, Aparecida relatou sua história. A advogada foi franca. Embora o processo criminal fosse complexo pela falta de provas, a esfera civil oferecia um caminho. Eles entrariam com uma ação de alimentos e pediriam uma medida protetiva, garantindo que Carlos cumprisse sua obrigação legal de prover sustento à mãe que ele tentará descartar. O primeiro obstáculo surgiu na falta de documentos, todos retidos na casa do agressor. Patrícia garantiu a emissão de segundas vias, um processo que levaria semanas. Enquanto a burocracia avançava, Aparecida permanecia no minúsculo espaço de Jéssica, tentando não ser um fardo. Ela limpava, cozinhava e cuidava de Trovão, mas percebia o cansaço nos olhos da moça que a acolhera. Em maio, os documentos finalmente ficaram prontos e a ação foi protocolada. Carlos, ao ser notificado, inicialmente ignorou a justiça, agindo com o mesmo desprezo que demonstrara na beira da estrada. A batalha jurídica tornou-se suja quando Carlos, por meio de um advogado, contestou a ação alegando que a mãe fugira e sofria de problemas mentais. Ele distorceu laudos de consultas antigas de pressão alta para sugerir que Aparecida tinha deficiências cognitivas. Contudo, a doutora Patrícia solicitou uma avaliação psicológica judicial, que atestou a plena lucidez da idosa. Em julho, 3 meses após o abandono, o juiz deferiu a medida protetiva e determinou o pagamento de uma pensão provisória de meio salário mínimo. Foi uma vitória pequena, mas que garantia a Aparecida um sopro de independência financeira. Apesar do avanço legal, o vazio emocional persistia. Valdirene continuava em silêncio e Júnior, o filho do meio morador de São Paulo, mostrou-se frio ao telefone em agosto. Mãe, eu não posso me meter nisso. Tenho minha vida aqui, disse ele antes de desligar. Aparecida sentiu-se devastada. Dos 3 filhos que criará com sacrifício, nenhum estava ao seu lado. Foi nesse cenário de isolamento que Célia, a assistente social, trouxe a notícia de uma vaga no Lar dos Idosos São Vicente, um abrigo mantido por freiras. Era o momento de decidir o próximo passo de sua vida solitária. Jéssica, embora triste, deixou a escolha nas mãos de Aparecida, oferecendo sua casa pelo tempo que fosse necessário. No entanto, a idosa, ciente de que já ocupará o espaço da jovem por muito tempo, decidiu partir. Já está na hora de eu deixar você viver sua vida, disse ela em meio a lágrimas e um abraço apertado de despedida. 2 dias depois, Célia a conduziu ao casarão antigo de 3 andares, pintado de branco e azul. Lá, ela conheceu a irmã Lúcia, uma freira de sorriso gentil que a acolheu como a nova moradora daquela instituição de caridade. A Aparecida foi instalada em um quarto coletivo no 2º andar, dividindo o espaço com Dona Geralda e Dona Marlene. O ambiente cheirava a desinfetante e a melancolia do envelhecimento compartilhado. Guardando suas poucas posses no armário de metal, ela observou pela janela a horta comunitária e outras idosas que caminhavam lentamente pelo quintal. A percepção de que passaria o resto de seus dias longe de sua verdadeira casa e cercada por estranhos pesava em seu peito, mas a cama, embora simples, era um porto seguro contra a incerteza das ruas. A rotina no abrigo era rígida, com horários fixos para refeições e silêncio absoluto após as 9 da noite. Aparecida esforçava-se para se adaptar, participando das atividades recreativas organizadas pelas freiras e tentando encontrar conforto na companhia das outras moradoras. A liberdade que antes possuía fora substituída pela segurança de uma instituição. Ela não podia sair sem autorização, mas ao menos tinha o que comer e um teto que seu próprio filho tentará lhe negar. Trovão, infelizmente, não pôde entrar no prédio principal, ficando sob os cuidados da equipe do jardim. Naquele casarão em Colatina, Dona Aparecida começou a escrever o capítulo final de sua existência. Embora a dor da rejeição de Carlos, Júnior e Valdirene ainda latejasse como uma ferida aberta, ela encontrou na irmã Lúcia e nas outras idosas uma nova forma de família, baseada não no sangue, mas na dor comum do abandono. Ela continuava a rezar com seu terço de madeira, não mais pedindo para voltar ao passado, mas para ter forças para perdoar e viver com a dignidade que a caridade de estranhos e a justiça dos homens lhe devolveram após o deserto da Mata Atlântica.
A rotina de Dona Aparecida no abrigo era preenchida por pequenos gestos de utilidade, como ajudar na cozinha e conversar com as outras moradoras, mas o vazio em seu peito parecia crescer a cada mês. Os meses passaram, setembro, outubro, novembro. O dinheiro da pensão que Carlos pagava era depositado em uma conta que doutora Patrícia ajudara a abrir, permitindo que ela comprasse itens básicos, mas nada comprava a paz. Jéssica a visitava fielmente, trazendo trovão para momentos de pura alegria que, paradoxalmente, deixavam um rastro de solidão profunda quando terminavam. Enquanto o processo judicial se arrastava com recursos de Carlos, o silêncio de Valdirene e Júnior tornava-se uma presença constante, corroendo até a fé que sempre fora âncora daquela senhora. Dezembro chegou com o calor escaldante do Espírito Santo, marcando 6 meses desde o dia em que sua vida fora jogada à beira da estrada. Aparecida estava no jardim quando a irmã Lúcia anunciou uma visita inesperada. Seu coração disparou com medo de ser Carlos, vindo para terminar seu serviço cruel. Um homem está esperando na recepção, disse a freira. Com as pernas trêmulas, a idosa caminhou até a sala simples e parou, chocada, ao ver Júnior. Seu filho do meio estava ali, com 43 anos e um olhar cansado, vestindo uma camisa social azul que parecia carregar o peso do tempo e da distância que os separavam. O silêncio entre mãe e filho foi denso e carregado de mágoas acumuladas. Oi, mãe, disse ele com a voz hesitante, enquanto olhava para as paredes descascadas do abrigo. Aparecida, com a voz endurecida pela dor, questionou o que ele fazia ali depois de tanto tempo de indiferença. Júnior confessou que não sabia o que fazer, mas a resposta provocou um grito de revolta na idosa. Ela o confrontou sobre ter preferido acreditar na mentira de Carlos, que a pintava como louca e senil, em vez de confiar no caráter da própria mãe que o criará com tanto sacrifício nas noites de roça. A interrupção preocupada da irmã Lúcia forçou um momento de calma, mas a revelação de Júnior mudou o rumo daquela tarde. Mãe, eu vim porque descobri a verdade. O Carlos estava bêbado semana passada e contou tudo por telefone. Ele riu, mãe. Riu contando como te largou na mata porque você era um peso morto. Ao ouvir isso, Aparecida sentiu as pernas falharem e desabou em uma cadeira. Júnior ajoelhou-se aos seus pés, com os olhos vermelhos de lágrimas, confessando sua covardia e o arrependimento por ter escolhido o caminho mais fácil do silêncio enquanto a mãe sofria no desterro. O pedido de perdão veio acompanhado de uma promessa de resgate. Júnior queria levá-la para morar com ele e sua esposa, Fernanda, em um apartamento em São Paulo, prometendo cuidar dela como sempre deveria ter feito. Aparecida chorou lágrimas que misturavam alívio, raiva e uma centelha de esperança, mas a ferida de 6 meses de abandono era profunda demais para ser fechada com um único abraço. Júnior revelou que Valdirene ainda resistia à verdade, mas que ele lutaria para que todos soubessem o que realmente aconteceu, tentando de alguma forma limpar a honra da mãe. Aparecida pediu tempo para pensar, sentindo que a confiança quebrada precisava de mais do que palavras para ser restaurada. Júnior aceitou a hesitação, beijou a testa da mãe e partiu para um hotel próximo, prometendo retornar no dia seguinte. Naquela noite, o abrigo parecia ainda mais opressor. O som dos roncos e suspiros das outras moradoras impedia o sono da idosa. Ela olhou-se no espelho do banheiro coletivo e viu os marcos do sofrimento em seu rosto, mas também a força de quem sobreviveu à mata, a fome e a rejeição absoluta do próprio sangue. Pela manhã, Aparecida tomou seu café em silêncio, cercada pelas queixas triviais e histórias repetitivas das outras idosas cujos filhos também raramente apareciam. Sua mente estava no portão, aguardando o retorno do filho que prometera a redenção. Quando Júnior chegou, às 9 da manhã, vestindo roupas casuais e mantendo a mesma expressão de remorso, a irmã Lúcia sugeriu que conversassem no jardim, debaixo da mangueira que era o refúgio favorito de Aparecida. Ali, sob a sombra das folhas, o destino de sua velhice seria decidido de uma vez por todas. A conversa no jardim foi marcada pela sinceridade que faltara durante anos. Júnior detalhou como seria a vida em São Paulo, longe do cenário de sua humilhação, enquanto Aparecida pesava o risco de se decepcionar novamente. Eu tenho medo, Júnior. Medo de ser um fardo de novo, medo de que você se canse de mim como o Carlos se cansou. O filho segurou suas mãos marcadas pelo trabalho e jurou que aquele erro nunca se repetiria.
Ele reconhecia que a dívida que tinha com ela era impagável, mas que passaria o restante de seus dias tentando compensar o tempo perdido e a dor causada por sua omissão. Enquanto falavam, a idosa percebeu que permanecer no abrigo seria aceitar o papel de vítima que o destino lhe impusera, enquanto partir com Júnior era uma chance de retomar sua dignidade. Ela pensou em Jéssica e Trovão, as almas bondosas que a sustentaram quando sua própria família falhou, e soube que precisava levar aquela gratidão consigo. A decisão começou a se formar. Ela não voltaria para Linhares para ser assombrada pelas mentiras de Carlos, nem ficaria em Colatina apenas esperando o fim. O caminho para São Paulo parecia ser a estrada para sua liberdade final. Ao final da conversa, Aparecida olhou para o filho e, pela primeira vez em meses, sentiu um calor que não vinha do sol de verão. Ela aceitou o convite, decidindo que sua história não terminaria em um banco de abrigo para idosos. A justiça divina, que ela tanto questionara nas noites de frio na mata, parecia finalmente ter encontrado um meio de se manifestar através do arrependimento de Júnior. Sob a mangueira, mãe e filho selaram um novo começo, preparando-se para deixar para trás as sombras da Mata Atlântica e buscar a luz de uma vida onde o respeito fosse, enfim, soberano. Mãe e filho sentaram-se no jardim com uma distância respeitosa. Júnior quebrou o silêncio ao entregar um envelope pardo. Eu trouxe isso para você. Abre. Dentro, Aparecida encontrou fotos antigas de sua vida em Linhares, o Natal de 1992, o quintal de terra batida e ela própria, jovem e grávida. As lágrimas vieram instantâneas ao tocar as memórias que Carlos tentará apagar. Júnior explicou que invadira a casa do irmão para recuperar o que era dela por direito. Essas fotos são suas, mãe. Sempre foram, afirmou ele, enquanto Aparecida acariciava o retrato de Júnior bebê, lembrando-se das noites em que o embalava com canções de ninar. Júnior aproveitou o momento de emoção para formalizar sua proposta. Quero que você more comigo em São Paulo. Eu e a Fernanda vamos te cuidar, te dar tudo o que o Carlos negou. Aparecida, ainda ferida, expressou seu maior medo, o de tornar-se um fardo novamente. O filho, contudo, foi enfático ao prometer que suas ações diárias provariam o contrário. Para selar a confiança da mãe, ele revelou um trunfo doloroso, a gravação da ligação em que Carlos, embriagado, confessava rindo como a abandonara na mata por considerá-la uma velha chata. A prova era a pá de cal sobre as mentiras do primogênito. Ao ouvir a voz de Carlos descrevendo-a como patética, a raiva de Aparecida transformou-se em determinação. Júnior informou que o áudio já estava com a polícia e com a defensoria. Sobre Valdirene, ele admitiu que a irmã permanecia em negação, incapaz de aceitar a face monstruosa do irmão favorito. Diante da evidência e do esforço de Júnior, Aparecida aceitou partir para São Paulo, mas impôs uma condição inegociável: se você se cansar de mim, você me fala. Mas não me abandona como ele fez. Com o pacto selado, a esperança começou a ocupar o lugar do desespero. Uma semana depois, a despedida no abrigo foi marcada por uma profunda comoção. Dona Aparecida, que chegará sem nada, agora partia com uma mochila cheia de roupas novas e fotos recuperadas. As outras moradoras, que se tornaram sua família de sofrimento, prepararam um bolo de fubá e lhe presentearam com uma blusa azul clara, comprada com o pouco que as freiras possuíam. A irmã Lúcia, sempre serena, não conteve as lágrimas. O lar São Vicente fora seu refúgio e sua prisão, e ao cruzar o portão, Aparecida deixou para trás o cheiro de desinfetante e a solidão do desterro. A viagem de 7 horas até São Paulo foi feita com cuidado, acompanhada por Jéssica e o fiel Trovão. Ao entrar na metrópole, Aparecida maravilhou-se com a imensidão das luzes e prédios, um mundo gigante e barulhento que ela nunca imaginara conhecer. No apartamento de classe média, foi recebida com um abraço genuíno de Fernanda, sua nora. O quarto preparado para ela era simples, mas possuía um crucifixo na parede e uma janela por onde o sol entrava. Naquela primeira noite, ao redor da mesa de jantar, ela finalmente sentiu o calor do pertencimento que lhe fora roubado. A adaptação à selva de pedra foi gradual. Sob a paciência de Fernanda, Aparecida aprendeu a usar o celular, registrando cada passeio ao Parque do Ibirapuera ou à Avenida Paulista como se fossem tesouros. Quase um ano após o abandono, a justiça dos homens finalmente se manifestou.
Carlos Eduardo foi condenado a 2 anos de prisão por abandono de incapaz e ao pagamento de uma indenização por danos morais. Ao receber a notícia, Aparecida não sentiu júbilo, apenas uma melancolia profunda pelo destino trágico de seu filho, mas sentiu o alívio de não ser mais vista como a velha louca da família. O Natal daquele ano foi o símbolo da restauração. Diferente da solidão do abrigo, Aparecida montou a árvore com Júnior e Fernanda, iluminando a sala com pisca-piscas coloridos. Enquanto o trovão dormia aos pés da árvore, ela olhava para o presente com gratidão. Na noite da ceia, Júnior pediu perdão novamente pela demora em agir. Aparecida, segurando a mão do filho, respondeu com a sabedoria de quem sobreviveu ao pior: eu já te perdoei. Guardar mágoa não traz o tempo de volta, só me faz mais infeliz. Ela não se via como forte, apenas como uma teimosa sobrevivente. Naquela sala modesta em São Paulo, Aparecida encontrou a paz. Ela vira o pior da natureza humana através da traição de seu próprio sangue, mas também testemunhar o melhor através de estranhos como Reinaldo, Jéssica e até os palmiteiros da mata. A redenção de Júnior era o fechamento de um ciclo de dor. Ela olhou pela janela para os milhões de luzes da cidade, sentindo-se apenas uma gota naquele oceano humano, mas ciente de que sua história, a história de uma velha que resistiu ao descarte, possuía um valor inestimável. A narrativa de Dona Aparecida serve como um espelho para a sociedade sobre o tratamento dispensado aos idosos e o valor da dignidade humana. Ela sobreviveu à Mata Atlântica e à indiferença familiar para provar que a vida não termina com as rugas. Se essa história mexeu com você, reflita sobre como tratamos nossos idosos. Deixe seu comentário e conte de qual cidade você está assistindo. Por trás de cada idoso abandonado, há uma história de lutas e sonhos que merece terminar com respeito e amor. Muito obrigado por acompanhar essa jornada de dor e superação. Ao fechar os olhos naquela noite de Natal, Dona Aparecida não ouvia mais os gritos da floresta ou o motor da caminhonete de Carlos partindo. Ela ouvia apenas o silêncio sereno de quem, contra todas as probabilidades, voltou para casa. Sua história é um lembrete necessário de que a esperança é a última que morre e que a justiça, embora nem sempre apague as cicatrizes, permite que caminhemos com a cabeça erguida. O destino de Aparecida agora era feito de luz, carinho e a certeza de que nunca mais estaria sozinha na beira de estrada alguma.